Oi, tudo bem? Vamos lá. Estamos com uma câmera aqui no Instagram e aqui no Facebook, ok? Vamos ver se isso vai dar certo. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui, tudo descabelada. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Se funcionar, que ótimo. Que daí todo mundo agora não vai ter mais desculpa para falar que não teve acesso. Tudo bem? Quem está entrando vai colocando de onde que você é, o que que você faz, qual que é a sua profissão. Vamos entrando e vamos conversando. Essa live aqui que eu preparei hoje foi de última hora, então assim não tem um roteiro, não tem nada específico. Mas a proposta hoje é falar sobre o trabalho com as réguas numéricas. Eu postei esses dias falando sobre as réguas numéricas. Quem tá aí vai me falando se tá me ouvindo, não tá ouvindo, o som tá bom. Vão colocando aí para mim como que tá, para eu saber. O som tá bom? Coloca um joinha para eu saber se o som tá bom ou não. O pessoal tá entrando, vamos lá, vamos interagindo. Vocês têm que ir me dando um feedback para eu ir sabendo, tá bom? Beleza, obrigada, viu? Então, assim, convidem os amigos. Boa noite, Kelly. Tudo bem, querida? Pessoal também no Instagram entrando. E nós vamos falar hoje sobre as réguas numéricas. Já tem uma galerinha aí um pouquinho no Facebook, um pouquinho no Instagram. Acho que a gente já pode começar a falar sobre o nosso assunto. Super legal, super importante que eu separei para falar para vocês. Na verdade, as réguas numéricas, elas foram... Eu conheço as réguas pela idealização da professora Úrsula Simons, de Curitiba. É uma psicóloga excelente, psicopedagoga, atua como psicopedagoga, maravilhosa. Foi uma das pessoas que ajudou a trazer a psicopedagogia para o Brasil. Então, ela é muito importante no nosso cenário da educação. Tudo bom, Sandra? Seja bem-vinda. Vamos falar sobre educação, sobre aprendizagem de matemática, né? Então, assim, a professora Úrsula, ela é incrível, assim, fui abençoada, agraciada dela me autorizar a trabalhar com o método dela, ensinar outros colegas, e é esse o objetivo desse ambiente aqui online também, né? De compartilhar aquilo que a gente sabe, de vocês poderem ajudar mais crianças, porque eu fico limitada ao meu número de crianças em clínica. E quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, a gente amplia, a gente propõe que mais crianças aprendam, né? Eu acho que o nosso objetivo, a nossa missão é bem essa mesmo. Propor e permitir que mais colegas profissionais tenham essa troca, façam essa troca, participem dessa troca, tá bom? Então, eu postei esses dias um videozinho, como eu faço as minhas postagens diárias, quem acompanha, né, tanto no Instagram como no Facebook, eu postei um videozinho falando das réguas numéricas e foi um sucesso, gente, ao meu ver. Todo mundo me perguntando, todo mundo querendo saber o que são as réguas, como usá-las, porque eu falei justamente, talvez a forma como eu falei tenha provocado uma certa polêmica, mas isso é bom, porque a polêmica faz com que a gente discuta e leva a gente a refletir sobre a nossa conduta, sobre como nós estamos ensinando, tá bom? Como nós estamos levando e promovendo a aprendizagem para as crianças. Então, assim, oi, Nelma, tudo bem? No Instagram, seja bem-vindo, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook também, vai marcando os amigos, professores que vocês conhecem, colegas que trabalham na educação, para a gente poder ter essa troca bem divertida, tá bom? Bem positiva também. Então, assim, eu sempre falo da importância de nós termos essa troca, de falarmos, de dividir aquilo que eu sei com vocês e que vocês dividem muito também comigo aquilo que vocês sabem, a vivência de vocês, muita gente dentro de sala de aula, muitos colegas em contexto clínico, alguns em direção, coordenação, equipes pedagógicas, não importa onde a gente está dentro da educação, o nosso objetivo é sempre poder promover uma aprendizagem de qualidade para todos, entendeu? Então, assim, para todas as crianças. Eu discuto muito aqui, quem me acompanha já sabe,
as ideias do raciocínio lógico. O que acontece? Eu sempre coloco que o raciocínio lógico ele é essencial para desenvolver todos os outros raciocínios e, consequentemente, a matemática. Acontece que eu sempre coloco umas coisas, uns desafios, e a gente tem algumas dificuldades de responder, porque a gente não construiu a matemática. E a matemática, ela está toda estruturada dentro do raciocínio lógico. Quando nós não temos o raciocínio lógico bem desenvolvido, consequentemente, nós não temos uma boa aprendizagem de matemática. E agora eu quero dizer para todo mundo ficar bem tranquilo que, na verdade, nenhum de nós, poucos de nós, eu diria, talvez não nenhum de nós, mas poucos de nós aprendemos de fato a matemática estruturada no raciocínio lógico. É muito comum o ensino da matemática acontecer de forma imposta. Às vezes o livro, o material didático adotado pela escola, pode até realmente ser estruturado e pensado conforme em cima do raciocínio lógico, em cima das estruturas do raciocínio lógico. Mas a maneira como a gente ensina, e eu falo a gente educador, a gente professor, a gente pai e mãe, às vezes, na hora de fazer uma tarefa com a criança, a gente passa isso para a criança, a gente não consegue colocar isso de forma lógica. A gente coloca de forma imposta. Então, a gente ensina a criança a decorar a regra. Uma regra muito, acho que é assim, a campeã de que as crianças chegam para mim com ela clássica, decorada, é a regra do vai volta empresta aqui do amiguinho, aqui não pode 10, então sobe lá para cima. A criança, na hora que ela está fazendo a operação, esses conceitos, eles são muito abstratos para a criança. E a gente precisa fazer com que ela perceba o porquê desse vai empresta os termos que a gente vai usar no processo, se a gente vai aproveitar termos para ativar a parte lúdica, ativar o hemisfério direito com brincadeiras para a criança fazer referências ou não, tá tudo bem quanto a isso. O problema é que a gente precisa principalmente explicar isso, o porquê disso. Então, existem jogos, o material dourado é um material incrível, que se a gente souber realmente usar ele, nós conseguimos muita qualidade na aprendizagem. Então, o material dourado ele é riquíssimo para a criança aprender esse nosso sistema decimal. Ele foi pensado por Maria Montessori justamente por isso, para pensar em relação a essa questão do sistema decimal. E a gente acaba, às vezes, não usando. Às vezes, a gente usa só para trabalhar uma unidade muito pequena, ou usa uma vez ou outra na hora da continha, mas a criança precisa manipular esse objeto, a criança precisa brincar com esse objeto ela precisa vivenciar essa experiência. Mas a gente não veio aqui para falar sobre material dourado, a gente veio aqui para falar sobre as réguas numéricas, ok? Então, a gente vai estar falando agora sobre as réguas numéricas. As réguas numéricas, elas são inseridas somente depois que a criança tiver a estrutura do raciocínio lógico muito bem desenvolvida. E eu volto e reforço, porque é muito importante o entendimento da estrutura do raciocínio lógico. Quem acompanha aqui sabe, e se ainda não sabe, vale a pena pesquisar nos vídeos e olhar. No Instagram, o IGVT está funcionando muito bem. Agora eu consegui começar a postar, porque o pessoal estava pedindo vídeos maiores para poder acompanhar por mais tempo. Então, no GVT fica para sempre. Já para sempre, assim, até eu tirar, eu acho, né? No Instagram, no Facebook, eu tô colocando bastante coisa. Então, assim, tem bastante conteúdo que eu tô liberando. E é assim, gente, é para aprender e fazer com a criança. Não é para aprender e ficar querendo... A gente... Às vezes fica ali, mas eu não entendi direito, tal, não sei o quê. Se não entendeu, me manda mensagem, vamos conversar. Aquilo que eu não puder ajudar na hora, eu sempre tento ajudar depois. Essa live, eu escolhi fazer ela justamente por conta de muita gente vir me perguntando: oi, Cris, tudo bom, Cris? Muita gente vir me perguntar em relação às réguas numéricas. Eu achei importante dividir com mais pessoas. Então, eu acho que é bacana essa troca. Essa troca ela é necessária. A gente precisa disso cada vez mais no nosso contexto educacional. Tá bom? Então, assim, as réguas numéricas elas são inseridas depois que os 7 raciocínios da estrutura do raciocínio lógico são
desenvolvidos e a criança domina esses raciocínios. Vale lembrar... obrigada, Cris, para você também. A gente tá junto nesse sucesso, né? Com certeza, se Deus quiser. Então, assim, a gente observa como que a criança está nesses níveis de raciocínio com as provas operatórias. As provas operatórias, elas são ótimas para isso. Elas foram, na verdade, pensadas e idealizadas para observar a conservação dos raciocínios da base do estrutura lógico. Então, é para a gente pensar nesse aspecto. Então, a gente precisa identificar como que meu aluno está operando e trabalhar esse raciocínio lógico com o meu aluno. São 7 as estruturas. Então, é conservação, classificação, correspondência termo a termo. Gente, são tantos, mas eu sei todos. Eu só às vezes me confundo aqui na hora de falar. Correspondência termo a termo, intersecção de classes, inclusão de classes. Faltam 2. Quem me ajuda aí a lembrar quem são esses 2 que estão faltando? São 7. Então, vamos voltar. Classificação. Cris, me ajuda aí. Classificação, inclusão de classes, intersecção de classes, correspondência termo a termo. Ok, nós vamos lembrando conforme a gente vai falando, a gente vai lembrando deles. Mas essas 7 estruturas, elas precisam ser muito bem trabalhadas, ok? Depois delas muito bem trabalhadas, nós vamos dar início à construção do número, porque agora a criança já tem o raciocínio que eu preciso, e com os raciocínios que ela tem, eu vou conseguir brincar com os números e com a matemática. Com isso, a matemática ela vai acontecer de forma lógica para essa criança, e é isso que a gente precisa, que a matemática aconteça de forma lógica para essa criança, ok? Assim, a matemática acontecendo de forma lógica e a criança brincando com os números dentro da base 10, do 1 ao 10, que é a base do nosso sistema decimal, do nosso sistema numérico, a criança com dicotomia, que está falando lá, gente, vamos ver quando ela for falando, eu vou lendo para vocês, a gente vai lembrando as estruturas. A base do nosso raciocínio, a criança consegue brincar, porque ela sabe. Então, por exemplo, se a criança criar segurança e entender que 5 mais 3 sempre vai dar 8, quando ela tiver uma conta de 50 mais 30, ela sabe que vai dar 80. De 500 mais 300, ela sabe que vai dar 800. E os números grandes não vão ser um medo para ela. E é nesse momento que as réguas numéricas entram de forma muito legal para trabalhar com as crianças na construção dos números, ok? Então, as réguas numéricas, eu trouxe a minha caixa das minhas réguas numéricas gigantes, ó, vou mostrar aqui para vocês. Elas são, a proposta é a seguinte, são 10 réguas. Vamos lá. Aí tem a régua do número 1, certo? Régua do número 1. Depois eu vou mostrar todas para vocês e o porquê das cores eu vou explicar também. Tá bom? Então, o pessoal que estava com dúvida, a régua do número 2, certo? Aí agora vocês vão observar que elas vão trocar de cor, tá bom? A régua do número 3, ok? Régua número 4. Número 5. Certo? Número 6. Sete. 8. 8, tá certo? 9. E a régua do número 10, certo? Ela é realmente a proposta de uma régua. Vim mais para trás, o pessoal do Instagram ver. Então, assim, ela é realmente a proposta como se fosse uma régua, tá? Ela tem as cores que seguem toda uma sequência e uma lógica, porque tudo tem que seguir uma lógica para a criança ficar mais confortável, conseguir aprender de uma forma mais significativa. Essa régua, ela tem... A gente vai brincar com ela e vai trabalhar com ela. Tá bom? Então, assim, as réguas, elas são de EVA,
Mas se você não conseguir fazer no EVA, você pode fazer na cartolina. Se vocês digitarem na internet, lá no Google, aparece réguas numéricas, aparece as réguas numéricas, tá? Então, isso não tem... Vocês conseguem achar facilmente a organização delas. A única coisa que eu peço para tomar cuidado é porque, às vezes, quando a gente digita na internet, as réguas, elas mudam de cor. E elas não devem mudar de cor. Claro que se elas respeitarem a ideia das cores, vocês podem manter, mesmo que seja de outra cor. O que não pode é não respeitar a proposta das cores, ok? Então, vamos lá. A régua do número 1, e daí assim, você vai, na hora que você for construir, você tem que construir ela proporcionalmente. Você não pode construir uma régua maior e a outra menor, porque elas funcionam juntas, tá bom? A régua do número 1, deixa eu ver se eu consigo colocar o pé aqui para poder apoiar a régua. Seguir. A régua do número 1, ela só é esse quadradinho. E o número 1. O número sempre vai vir na régua para indicar quantos quadradinhos nós temos naquela régua, ok? Então, a régua do número 1 sempre vai vir dessa forma. A número 1. A régua do número 2 vem assim também, certo? Eu não sei se para vocês está invertido ou se vocês conseguem ver que a régua, eu sempre brinco com as crianças, o número fica no bumbum da régua. Ou, se vocês não quiserem falar assim também, vocês podem falar que a gente sempre assina no final. E a assinatura é o nosso nome. Então, o nome dessa régua é 2. Por quê? 1, 2. Nós temos 2. Entenderam? Então, a gente tem assim. A proposta da régua ser assim, azul, é porque o 1 mais o 1, nós vamos formar o número 2. Tá bom? É a única forma de formar o 2. Com 2 números, nós vamos formar o 1 mais o 1, 2. Ou o 2 mais o 0, que também vai formar 2. A criança pode trabalhar e deve trabalhar, nesse momento, a ideia do 0. Por que a gente tem que trabalhar a ideia do 0? Porque isso depois ele vai ser um número. Ele vai ocupar um espaço nas nossas operações no futuro. Então, ele ocupa agora também. Então, se eu não tenho nada e eu quero ter 2... Quanto que eu preciso? Eu preciso de 2. Ok. Se eu tenho 1 e eu quero ter 2, quanto que eu preciso? Eu preciso de 1. Ok? E daí, no final das contas, eu tenho a soma 2. Ok? Depois, mais à frente, a gente vai pensar o seguinte. O número 3. Como que eu posso formar o número 3? Eu posso formar o número 3. O 3, eu já tenho 3. Quanto que eu preciso para ter 3? Eu não preciso de nada. Que número que nesse momento eu represento nada? O 0. Eu estou representando que eu não tenho nada ali. Que depois, mais para frente, você vai falar para a criança. O 10, por exemplo, representa que eu não tenho nada de unidade. Eu não tenho nada no valor posicional da unidade. E com a criança, você não vai falar dessa forma a princípio. Você vai falar, não tenho nada na casinha da unidade. O que eu vou colocar lá? Eu preciso colocar alguém para representar. Coloco o 0, porque o 0 é o nada. Lembra que eu não tinha nada e eu precisava de 3, eu peguei o 3? Então, nada, que é o 0 mais 3, eu vou ter 3. A gente vai brincando, tanto na forma de conduzir. Eu sei que existem termos certos, termos técnicos, que a criança precisa aprender, ela vai aprender. No entanto, a gente também precisa ensinar isso, tudo de forma muito lúdica. Para que faça sentido. A gente tem que pensar que a criança que está aprendendo isso daqui, gente, ela tem 5, 6, 7 anos de idade. Ela é criança. O cérebro dela funciona pela ludicidade. O cérebro dela, as partes que estão ativadas neurologicamente para ela, é o hemisfério direito dela, que é o lúdico, que é a brincadeira. Eu falo tanto disso aqui e a gente não pode perder isso. A gente não pode perder essa essência de brincar com a criança. Eu sei que a aprendizagem é coisa séria. No entanto, para eu ensinar a minha criança, eu vou pelo caminho mais fácil para ela. Eu não vou dificultar para ela, tá bom? Então, eu não tenho o número 3, 3 mais 0. Se eu tivesse um quadradinho, quantos faltaria para eu ter 3? Eu tenho 2. E se eu tivesse 2 quadradinhos? Faltaria 1. A criança vai perceber isso, aqui pela régua ela vai medindo, tá vendo? Ou, por exemplo, você pode dar essa conta aqui para a criança. Ai, meu Deus, caiu. Aqui. 2 mais 1, certo? Quanto que dá? Aí a criança que ainda não entendeu a construção dos números, vai falar assim, eu acho que dá 5. Aí você vai falar assim, então vamos pegar a régua do 5 e ver se dá 5? Aí ela pega a reguinha, ela fala,
Nossa, não, passou muito. Eu acho que é menos. Será que é 4? Vamos tentar o 4? E ela vai tentar o 4, não é ainda, sobrou. Ou eu tampei aqui, gente, desculpa. Sobrou. Então aí ela chega, ela fala assim, então é a do 3. Aí ela coloca. Aí o que ela entendeu? Que o número dela sempre vai encontrar uma régua. A soma dela, a combinação dos números, sempre vai encontrar uma régua. E isso lá na frente vão ser os nossos parceiros dos nossos números. Então, e eu vou chegar lá para vocês entenderem. Vão ser os nossos parceiros. Então, nós vamos ter lá, por exemplo, assim, 2 mais 2 vai dar 4, e sempre vai dar 4. O 3 e o 1 vai dar 4, o 1 e o 3 também. Por que a gente, nesse momento de construir os valores nas réguas, a gente vai trabalhar com a criança essa mudança de posição? Porque quando eu tiver lá uma adição, 41 mais 34, a criança vai ter que fazer o 1 mais o 4. Quando ela fizer isso, ela sabe que vai dar 5. Agora, se eu só trabalhei que 4 mais 1 dá 5, a hora que ela tiver 1 primeiro, 4, ela não flexibilizou o raciocínio dela. Então, a gente trabalha o tempo todo para flexibilizar esse raciocínio, para trabalhar com essa ideia, para a criança poder entender. Ok? Quando isso a gente sempre planta, gente. Tudo que a gente ensina para a criança, não só dentro da matemática, mas principalmente dentro do raciocínio lógico, né? Assim, tudo que a gente planta dentro da aprendizagem da criança, às vezes a gente não vai colher agora. Às vezes a gente vai colher lá na frente. Agora, se a gente não planta certo hoje, o nosso amigo, colega, professor que vai pegar essa criança no próximo ano ou lá no terceiro ano, ela vai ter dificuldade. Ele não vai conseguir colher o que você plantou. E você vai colher o que algum amigo seu plantou. Se o professor da educação infantil não ensinar a psicomotricidade, a consciência corporal para a criança, quando ela chegar no primeiro ano, em que condições os professores vão alfabetizá-los? Em que condições os professores vão ensinar que os numerozinhos estão nos dedos deles? Nós temos uma máquina, uma calculadora na mão. E como que a criança vai ter essa consciência, esse trabalho de psicomotricidade fina, essa situação toda, se o professor de educação infantil não treinou? Mas o professor de educação infantil treinou, ele conseguiu e a criança está tudo bem. Só que ele não treinou o suficiente, então a minha criança não desenvolveu. Então, às vezes, a gente planta para colher lá na frente. Eu estou ensinando hoje régua numérica para o meu aluno para pensar que lá na frente, quando ele for fazer uma conta com um número grande, ele vai dar conta de fazer essa conta com cálculo mental. A criança que tem o cálculo mental e estruturado pela base do raciocínio das réguas, quando trabalha muito, por exemplo, quando chega lá na frente, ela faz tranquilamente uma conta que 43 mais 55 sempre vai dar... 43 mais 55 vai dar 98. E ela faz assim, ó. Assim como nós adultos operamos de forma rápida, a criança também é capaz de operar de forma rápida. Mas ela é capaz quando ela tem a estrutura do raciocínio, do cálculo mental. Estruturado e construído e desenvolvido pelas réguas numéricas. Ok? E a gente vai construindo os números, vai avançando na construção desses números, até a gente chegar no número 10, que é o número da nossa base, do nosso sistema. Deixa eu pegar aqui, caiu aqui. Do nosso sistema numérico. Então, ela chegou no número 10. E nisso, gente, ali eu estava mostrando para vocês só o 3, só o 4. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no 8, quais são as opções para eu construir o número 8? Se eu tiver o número 1, o que eu vou precisar? Vou precisar do 7. Se eu tiver o número 2, eu vou precisar do 6. Se eu tiver o número 3, eu vou precisar do 4. E assim por diante. Entendeu? Me atrapalhei aqui nos números, mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Todo mundo entendeu até aqui? Coloca um joinha aí, um coraçãozinho, uma curtida, para eu saber que vocês estão entendendo e vocês estão aqui comigo acompanhando. Vai colocando aí, para eu saber que vocês estão todos ligadinhos e entendendo tudo que está rolando por aqui. Tem uns joinhas ali, isso, ótimo, beleza, gente. O pessoal do Instagram também colocou uns coraçãozinhos, o Facebook também. Ótimo. Então, assim, a gente vai construindo e a gente vai construindo todas as operações. A gente tem que pensar assim, eu não vou construir só as operações. Quando eu construo, por exemplo,
o 5. Eu preciso do 2, eu vou dar um exemplo, tá bom, gente? Isso aqui pode acontecer com outras quantidades também e com outras formas de somar aqui esse número, tá bom? Então, eu construo aqui o número 5, por exemplo. Todo mundo vendo? Esse número 5, por exemplo, eu tenho 2 mais 3. Aí, digamos que eu fale assim para a criança. Ah, não, mas agora é diferente. Agora eu tinha 5 ovos e 3 quebraram. Como a criança entendeu que o 2 e o 3 sempre vai dar 5, ela consegue de forma lógica, isso porque ela tem a estrutura do raciocínio lógico dela desenvolvida, tá bom? Tirar e entender que se eu tinha 5 ovos e 3 quebraram, eu vou ter 2 no final das contas. Porque ela já brincou com o 2 e o 3 e já sabe que é 5. E ela vai conseguir chegar nessa resposta final. Tá bom? Então, a criança brinca e ela consegue ir e voltar na adição e na subtração. E nós vamos construindo até construir o número 10. E o número 10 vai ser construído da mesma forma. Tanto na proposta da adição, quanto na proposta da subtração. A ideia é trabalhar com a criança essa ideia e proporcionar isso para ela. Quando a gente trabalha essa proposta das réguas numéricas, a gente consegue fazer com que a criança brinque com valores grandes. Eu repito e reforço isso. Os nossos alunos, eles têm muita dificuldade quando a gente começa a trabalhar centena, dezena, centena, unidade de milhar com eles. Eles ficam apavorados, porque eles falam, ai, esse número é muito grande, essa conta vai ficar muito grande. Quando é tudo muito simples. E agora eu quero falar uma coisa que é muito importante para vocês. Eu quero até que vocês me respondam aqui nos comentários e comentem aí. Quem que gosta de tabuada? Quem que entende tabuada com facilidade, entende a tabuada? Quem que não teve que decorar a tabuada? A tabuada é um grande sofrimento. A tabuada e fração é um sofrimento enorme. E eu lembro que quando eu tinha que ensinar a tabuada para os meus alunos, eu fazia eles decorarem também. Porque para mim era o jeito que eu tinha de ensinar. A apostila me trazia lá a proposta. Começar a trabalhar a tabuada do 2. Começar a trabalhar a tabuada do 3. E assim por diante. E eu ia na sequência. Tarefa de casa. Revisar a tabuada com pai e mãe. Ainda achando que estava arrasando com os pais, né? Revisar a tabuada com pai e mãe. As crianças revisavam. No outro dia eu cobrava a tabuada. Assim, tem de tudo. A gente brinca de ganhar bala. Faz competição da tabuada. É importante essa parte de decorar? Ela é muito importante. Mas a tabuada tem que fazer sentido. E às vezes a tabuada não faz sentido porque a gente não desenvolveu e não construiu os números com as crianças. A gente não trabalhou justamente a ideia da construção desse número. A construção dos números da base do sistema decimal. E a gente precisa trabalhar todos esses conceitos com as crianças. Já estou dando quase meia hora que a gente está aqui, né? Mas é uma da construção dos números. Tem algum outro material que constrói os números? O material dourado, por exemplo, é um material que ele tem essa proposta, tem esse princípio de construir os números. No entanto, ele constrói os números apenas... ele vai construir, por exemplo, as unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. A nossa proposta agora não é entender isso. A proposta agora é que a criança entenda realmente quem são os parceiros do número 4. O que é isso, parceiros do número 4? Quais são as únicas opções que eu tenho para formar o número 4? Fora aquilo, eu não vou ter outra opção. Para quando ela pegar uma continha lá, uma operação, e ela bater o olho e ela vê lá um 7, um 3, ela fala, dá 10. Ela já entendeu a conta, ela já entendeu como faz. Então, a gente agiliza isso no raciocínio dela. A gente não precisa mais ficar, 7 mais 3. Quantas de vocês já não viram as crianças fazendo isso? 7 mais 3, aí ela faz 7 no dedo dela, aí ela faz mais 3. Aí ela fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aí ela vai lá e faz. Ela vai para outro número. Aí ela fica, de novo. A criança precisa sair disso daqui. É importante, essa fase dos dedos vai passar, ela precisa vivenciar isso. Os dedos estão com ela consegue contar sempre. Mas se ela não sai dessa fase, não sai desse processo, esse é aquele aluno que vai chegar lá no 5º ano fazendo assim. 13 mais 8, por exemplo. Que não vai ter dedo suficiente... E nós vamos ficar pedindo
para os amigos, pegando lápis emprestado, porque a criança não saiu disso daqui. Agora, se ela faz o cálculo mental, quando ela vê o 13 e o 8, ela já sabe que quem que é o parceiro do 8, gente, para chegar no 10? É o 2. 3 de 2 sobrou 1. Ela já fala 11, pronto, foi. Ela faz assim. O raciocínio vai acontecer porque a criança tem esse cálculo mental desenvolvido. E é isso que a gente precisa estimular. É isso que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos. Essa habilidade de pensar e entender como se constrói os números. Porque chega, gente, de criança com dificuldade de contar até o número 10. Com criança que chega e fala assim, 6 mais 3. E a criança faz 6 dedos, aí ela levanta 1, 2, 3, aí ela volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? E conta de novo esses dedos. Que não consegue conservar o número 6. Sabe aquele negócio que a gente fala para criança? Deixa o número maior na cabeça? Gente, isso não existe na cabeça da criança. Deixa o número maior na cabeça. Isso não existe. Não existe, gente. A criança precisa ver isso. Para quando ela tiver já no processo de agilizar o cálculo, aí ela vai conseguir sozinha deixar o número 6 na cabeça e somar os outros 3 que precisam. E ela nem vai passar por esse processo se você trabalhar com as réguas numéricas. Por quê? Ela já vai saber que o 6 e o 3 vai dar 9. E assim por diante, ela vai dar conta de entender essa situação toda. Então, é isso que a gente precisa mostrar para a criança. Dar o caminho, a condição para ela sempre pensar com lógica, para ela poder, de fato, se desenvolver dentro da aprendizagem. Entendeu? Então, as réguas numéricas, elas são maravilhosas porque elas têm justamente essa proposta. Elas têm essa proposta de estimular esse raciocínio de forma adequada, de desenvolver essa construção do número dentro da base 10, e depois a gente consegue caminhar, porque depois que a criança desenvolveu o número 10, o 11, o 12, o 13 e assim por diante, é só uma consequência daquele número que ela já dá conta. Tá bom? Então, as réguas numéricas, elas são fantásticas. Eu recomendo muito o trabalho com ela. Se vocês quiserem saber mais sobre as réguas numéricas, me mandem mensagem. A gente pode pensar em assessoria, consultoria ou live de novo para a gente se ajudar, entendeu? De trabalhar essas réguas numéricas. Tem muito material. Eu trabalho as continhas, as operações. O livro da lógica do cálculo já traz isso muito bem estruturado. Mas se não for um material que você quer adquirir agora, é uma coisa muito legal. A gente pode trocar essas lives em relação às réguas numéricas. Tem muito mais material de matemática muito bom para a gente poder trabalhar e discutir, tá? Eu acho que a gente precisa muito pensar realmente a começar a desenvolver um raciocínio lógico nas crianças. Hoje se discute muito a questão neurológica, que a gente precisa estudar os neurônios, a gente precisa estudar o cérebro da criança, ou a neurociências fala isso. É excelente, gente. A neurociências é maravilhosa, eu sou apaixonada pela neurociências. Mas isso muito antes, as pessoas já falavam sobre essa importância. Jean Piaget, há quantos anos atrás, não trabalhava a importância do desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, a gente precisa desenvolver esse raciocínio lógico e desenvolver de forma adequada. A gente precisa ensinar para as crianças de forma adequada a construção da matemática, como de fato acontece a matemática, para então a gente começar a promover e ir promovendo cada vez mais uma aprendizagem de muita qualidade. Agora, chega da criança ficar lá no 5º ano, 4º ano contando na mão, 5º ano precisando fazer tabelas e tabelas de tabuada, isso não vai fazer a criança decorar. Isso não vai fazer a criança entender fração. A gente precisa melhorar nesse sentido, do que ensinar, de que material usar. E é isso que eu falo, que material usar. A gente precisa escolher os materiais adequados para trabalhar com a criança. E tem muito recurso. Não precisa ir além, não precisa investir em recurso que não existe. A gente monta, a gente prepara. EVA toda escola tem, gente. Pega o modelo lá de réguas numéricas da internet. Eu vou postar aqui para vocês depois um modelo de réguas numéricas que vocês podem imprimir. Imprime num papel mais grosso. Imprime num papel mais grosso. Imprime num... O pessoal do Instagram, acho que caiu aqui a conexão. Voltou, parece.
Deu uma caidinha, mas já voltou, Instagram. Imprime num papel mais grosso, plastifica, passa um contact. Não sei. Não chega de desculpa, gente, de não ensinar matemática de forma adequada para as crianças. Com tanto de recurso que a gente tem, entendeu? Então, eu acho que a proposta é essa: a gente discutir o ensino da matemática, a gente discutir a aprendizagem de forma lógica, construir esse raciocínio lógico e trabalhar isso com muita qualidade, porque eu sei que todo mundo que está aqui, que todos os professores que chegam e acessam aqui, que me mandam mensagem, que eu sou muito grata por cada mensagem que vocês mandam, faz muita diferença. Vocês me ajudam a ter um olhar cada vez mais próximo da realidade. Eu trabalho no contexto clínico também, sempre estou em escolas. Hoje mesmo eu fui em 2 escolas de manhã. Para a gente discutir, eu sempre falo, gente, quem faz a diferença são vocês, que estão em sala de aula. Então, os professores, eles são maravilhosos, eles fazem a diferença. E vocês precisam ter esse olhar. E eu sei que a matemática, essa relação com a matemática, pensar raciocínio lógico, é um trauma, é um desespero para a gente. Até esses dias eu falei que nos concursos públicos, um grande índice de erros das questões vem de questões de raciocínio lógico. Porque nós não temos isso desenvolvido. A partir do momento que a gente desenvolve isso, aí não tem para ninguém. Porque daí as crianças, nós adultos, nós professores vamos conseguir ensinar com mais qualidade e as crianças vão aprender de uma forma que elas não vão mais esquecer. Só que se preparem, porque elas vão elas vão questionar, elas vão querer saber, elas vão ter dúvidas e nós vamos cada vez mais melhorar essa qualidade de aprendizagem das crianças. E é esse o objetivo, a gente melhorar a qualidade de aprendizagem das crianças. E é raciocínio lógico, é ensinar a criança a pensar. Raciocínio lógico não é só matemática, eu sempre falo aqui, raciocínio lógico não é matemática, é ensinar a criança a pensar e por que pensar. Porque pensar é importante. E depois tudo isso lá na frente vai desenvolver uma autonomia, a gente só tem a ganhar, gente. Se fosse uma coisa ruim, eu não estaria aqui compartilhando com vocês. É só coisa boa. Então, assim, raciocínio lógico é excelente, é maravilhoso. A gente precisa trabalhar isso com as crianças cada vez mais. A gente precisa formar cada vez mais professores que entendam isso e que saibam dominar esse conteúdo e dominem esses assuntos. Combinado? Mas a gente já tá dando quase 40 minutos aqui. Alguém tem alguma dúvida para me mandar? Mari, você nos ajuda muito. Obrigada por dividir tudo isso. Muito obrigada! É muito bom estar aqui, concordo. Célio, muito bem. Muito obrigada, gente. Assim, eu gosto muito desse ambiente, de poder vir aqui, conversar com vocês, fazer uma troca. Às vezes eu não tenho nada de tão espetacular para falar para vocês, mas eu acho muito importante vir aqui para a gente ter esse momento. Às vezes vem uma dúvida que eu não espero, às vezes uma dúvida que eu não sei responder também. Às vezes eu tenho dúvidas que vocês podem me ajudar a solucionar, tá? E eu preciso muito de cada um de vocês aqui comigo para que a gente possa, de fato, ir caminhando e fazendo a diferença dentro de todo esse contexto educacional. Tá bom? Então, ó, um grande beijo para cada um de vocês. A gente se vê. Mandem mensagem, me mandem dúvida. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Me mandem as mensagens que vocês têm dúvidas. Vou postando, eu tenho postado vários vídeos no YouTube também. Então, quem às vezes não conseguiu ver no Stories ou não conseguiu acessar pelo Facebook, perdeu a postagem, entra no YouTube para poder de fato ver e não perder esse conteúdo e compartilhando com os amigos. E, por favor, compartilhem essas postagens que eu faço, porque elas são justamente para isso, para serem compartilhadas, para serem divididas com os outros. Não quero ficar guardando nada só para mim. Eu quero, de fato, dividir com os outros aquilo que é bom. E aquilo que eu vejo que vem dando muito resultado para as crianças. Tá bom? Um grande beijo e até mais!